nome é Teógenes, eu sou pastor da Igreja Batista no Jardim Esté, como foi falado aqui por Jackson, o líder dos casais da nossa igreja, e o missionário lá no Jardim Mangueira. Ele não é só líder dos casais, mas ele também, desde 2017, 18, 17, ele está lá no Jardim Mangueira, junto com Vitória, fazendo o trabalho com crianças carentes ali daquela localidade que fica dentro de Mandacaru. Nós estamos em Mandacaru ali desde 2006 e, por intermédio do nosso irmão Paulo, nós voltamos a nos relacionar. O pastor Berenildo, nós éramos colegas de seminário lá no ITEBS, eu acho que lá pelos idos de 2007, 2008, não lembro bem. Não é bom a gente estar falando data não, um negócio chato, a pessoa começa a revelar a idade, né? E Baldo disse, eu faço serviço para um pastor e ele disse que te conhece. Me diz o nome dele. Ele disse, Berenildo. Eu disse, conheço muito, e com esse nome não dá para esquecer, né? E através dessa ponte aí entre o nosso irmão Genival, nós tivemos a presença do pastor Berenildo no aniversário da nossa igreja, e ele fez o convite para que nós pudéssemos estar aqui em um momento, e aprove a Deus que nós estivéssemos hoje para juntos podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nós trouxemos alguns casais da nossa igreja, e eu queria que vocês ficassem de pé para que a igreja pudesse conhecer os casais da nossa igreja, alguns. Que Deus abençoe a todos vocês. Podem sentar. Eu estava pensando em fazer uma bagunça aqui. Eu estava pensando em fazer um estudo, uma coisa bem mais simples. Eu disse, pastor Berenildo, como é o negócio lá? Ele disse, é formalidade, é informalidade? Ele disse, não, não é tão informal não, pode ser informal. Eu imaginei cadeiras aqui. Eu imaginei como lá no nosso espaço, é um espaço bem pequeno, não conhecia a igreja, eu ia mover as cadeiras aqui, ia fazer um circo, e a gente ia brincar um pouco. Mas eu acho que é quase impossível a gente mover essas cadeiras aqui. A gente vai conseguir uma dor na lombar tentando levantar essas cadeiras. Então, respeitando o espaço da igreja e a forma como está dispostas as cadeiras, eu queria só convidar, se possível, as pessoas que estão mais lá atrás para virem aqui mais para frente, até para que eu pudesse enxergar mais, porque daqui a pouco eu vou tirar os óculos para poder ler e eu não vou poder enxergar o pessoal que está lá atrás, tá bom? Enquanto o pessoal se senta, deixa eu só dizer uma coisa. Assim como a igreja aqui em Mamanguape, nós também mantemos um trabalho voltado a casais na nossa igreja. Não é da mesma forma, a mesma dinâmica, mas nós temos reuniões periódicas e a gente tenta, através desses momentos, realmente instruir na vida dos casais a palavra de Deus. A gente sabe o quão importante o quão fundamental é a gente ter famílias realmente alicerçadas na palavra de Deus. E quando nós observamos que o mundo tenta de todas as formas estragar, destruir, nós vemos o quão importante é esse ministério de casais. Uma igreja que investe realmente em família, uma igreja que investe realmente em casais, ela vai ter bases sólidas e ela vai poder realmente viver a palavra de Deus, não em sua plenitude, porque seria impossível a gente viver a palavra de Deus em sua plenitude, mas a gente tenta o máximo possível se aproximar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E é muito bom que a gente assim o faça. E é muito bom que nós não desprezemos esses momentos e aproveitemos o máximo a oportunidade que nos é dada de podermos discutir e trazer para dentro dos nossos relacionamentos aquilo que é realmente importante e eficaz para uma melhor dinâmica, para uma melhor fluidez dos relacionamentos, porque a gente sabe que a vida de casado não é tão simples assim, né? A gente sabe os percalços, a gente sabe dos contratempos, e todas as vezes que somos ministrados, sempre aos nossos corações é trazido algo de novo. E por mais que aquilo que eu venha falar aqui, e eu considero que aquilo que eu vou dizer aqui não é nenhuma novidade para vocês, com certeza o pastor de vocês já deve ter tratado disso, já deve ter falado disso várias vezes com vocês. Mas, assim como aqui também acontece na nossa igreja, às vezes escutar de uma outra pessoa é bom. A gente às vezes cansa o ouvido ouvindo de uma única pessoa, e quando chega alguém de fora, por mais que diga a mesma coisa, a mesma ladainha, a gente acaba observando mais e às vezes guardando e aplicando mais nas nossas vidas. E hoje a gente vai tratar sobre essa dinâmica de casais, e eu me proponho com vocês de uma forma bem simples. Eu queria que fosse bem mais simples, né? Que houvesse uma maior interação. Eu ia fazer em forma de estudo, conversando com vocês, mas eu vejo que não é possível. Mas antes de nós darmos início, eu gostaria de convidar você sentado, como você está,
curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos para que nós possamos orar ao Senhor. Falemos com Deus. Deus, nós louvamos o teu santo nome, somos gratos a ti pela forma bondosa como o Senhor tem conduzido as nossas vidas, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Senhor, e faz conforme o teu querer em nossas vidas, Senhor. Instrui-nos, Senhor, a partir da tua palavra e ensina-nos através do teu Santo Espírito, para que em tudo possamos aprender de ti e aprendendo de ti, enquanto casais, possamos aplicar tudo isso às nossas vidas. Seja glorificado, Senhor, no nosso matrimônio, Senhor, seja glorificado em nossas famílias. É assim que nós, Pai, dos teus filhos, te rogamos, no santo nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu vou fazer esse momento em duas partes e eu vou falar de uma forma bem geral, de uma forma bem abstrata, e depois vocês vão entender o que eu pretendo através disso, né? E por mais que a dinâmica hoje seja voltada para casais, mas eu queria falar de uma forma bem mais abrangente e começar com 2 questionamentos, e em cima desses 2 questionamentos que a gente possa estar aprendendo e falando um pouco sobre isso. E os questionamentos que eu proponho para vocês, como eu disse, não é algo novo para vocês, com certeza vocês já têm o entendimento e a resposta talvez certa na boca de vocês, seria o que é pecado, seria a primeira questão a ser levantada, e qual é a consequência desse pecado nas nossas vidas. Então, vamos tentar aqui responder, embora eu saiba que vocês sabem muito bem disso, né? O que é pecado, né? Então, se nós formos para o original da palavra, no hebraico, a gente vai entender que pecado seria como errar um alvo. Então, a origem da palavra se dá através disso. O que é pecado? É errar o alvo. Mas aí você vai dizer, pastor, pecado é a desobediência. Muito bem, pecado é a desobediência. Aí você, talvez, de uma forma mais elaborada, você use uma interpretação de algum teólogo. Por exemplo, tem alguém que diga que pecado é você não se conformar com as leis de Deus, seja através de ações, seja por omissão ou até mesmo por pensamento. Então, quando você escolhe não tomar para a sua vida esse formato, você está pecando. Então, o pecado é essa desobediência, né? O pecado, ele é esse afastamento do homem de Deus. Mas eu queria que nós também pudéssemos entender que o pecado, dentro de tudo isso que nós falamos, ele é a própria instauração do caos em toda a criação de Deus. Então, quando nós falamos do pecado, nós falamos do estabelecimento de uma desordem em cima de uma ordem que Deus havia estabelecido. O mundo antes do pecado, ele era organizado, ele seguia uma ordem, tudo seguia o seu ritmo, tudo seguia o seu fluxo, e com o pecado instaura-se, estabelece-se o caos, a desordem. E essa desordem, gradativamente, ela vai se elevando de forma exponencial. Então, se nós observarmos o pecado em sua origem ali no Éden, com Adão e Eva, nós vamos observando que quanto mais o tempo passa, mais esse pecado ele vai trazendo o mundo que Deus criou de forma perfeita para um nível insatisfatório de imperfeição, para um grau muito mais elevado de insatisfação. Então, fica com o teu entendimento. Pecado, sim, é desobediência. Pecado, sim, é o afastamento de Deus. Mas guarda isso para a tua vida hoje. O pecado é o estabelecimento de uma desordem naquilo que Deus havia feito de uma forma muito ordenada. E a segunda pergunta é, qual é essa consequência? Qual é a consequência do pecado sobre as nossas vidas? Aí você vai dizer, pastor, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e foram separados da presença de Deus. Talvez você me diga Romanos 6:23, pastor, o salário do pecado é a morte. A primeira parte do versículo 23. Mas eu queria que nós entendêssemos que além desse afastamento, a desordem que é instaurada através do pecado gera sobre nós uma insatisfação. O homem, ele sai de um estado de satisfação, ele sai de um estado de plenitude diante de Deus, porque todas as coisas estabelecidas por Deus de forma ordenada, elas eram perfeitas e perfeitamente articuladas, e com o pecado instaura-se a desordem, e com essa desordem a infelicidade. Por mais que nós tenhamos o entendimento que o pecado gera morte, que o pecado gera afastamento, eu queria que hoje nós seguíssemos com essa linha de raciocínio. O pecado, ele gera sobre a nossa vida uma insatisfação. O pecado, ele gera sobre as nossas vidas
a infelicidade, que é o inverso da plenitude, que é o inverso da abundância de vida que Jesus nos propõe em sua palavra. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês entendessem que quando Deus ele cria o homem, ele o estabelece de forma ordenada e dentro do homem ele coloca a sua plenitude, dentro do homem ele coloca a sua felicidade. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora e acompanhasse comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 11, somente o versículo 11. Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 11, vai dizer assim a palavra do Senhor. Ele, Deus, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vamos ler de novo esse texto? Eu acho bem interessante, talvez você tire conclusões boas para a sua vida. Ele diz assim, ó. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Cada um com seus desafios, né? Às vezes o culto lá também é interrompido, mas é por bala. Aqui é melhor. Alguns irmãos dizem, levanta a mão, pastor, os irmãos não querem ir para lá, não é verdade? Vamos ler de novo. No versículo 11, ele vai dizer assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja, esse texto, eu quero frisar bem isso, quando ele vai dizer, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus, ele coloca no nosso coração e ele dispôs e nos fez dessa forma. O que Deus colocou como desejo dentro do nosso coração, o que Deus colocou como anseio dentro dos nossos corações, ele colocou o anseio pela eternidade. E o que é a eternidade? Como nós podemos definir a eternidade se não falando apenas dele? Deus é a eternidade. Não existe outro ser eterno, não existe outra coisa eterna senão Deus. Então, quando o escritor de Eclesiastes, ele fala que Deus coloca sobre os nossos corações o anseio pela eternidade, ele está dizendo que Deus coloca dentro dos nossos corações um anseio por Ele mesmo. Deus, ele está dizendo que o homem sem Ele, ele não consegue ser pleno, ele não consegue ser completo. É muito comum, talvez você já tenha ouvido isso, que existe dentro do nosso ser um espaço que só pode ser preenchido por essa eternidade. Existe um espaço dentro do nosso ser que só pode ser preenchido por esse Deus,
Dessa forma, nós entendemos que só esse Deus que é eterno, Ele é capaz de suprir os anseios do nosso ser. E nesse sentido, não existe nada nesse mundo, não existe nada ou ninguém nessa terra que venha a nos completar e venha nos fazer plenos, assim como o nosso Deus, Ele realmente se dispõe a fazer. Por isso, Jesus, lá em João, no capítulo 10, o versículo 10, ele vai dizer, porque o ladrão, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, mas eu, ele dizendo, Jesus, vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, ou a tenham em abundância. A abundância de vida que Deus tem para cada um de nós é justamente o preenchimento, é justamente essa lacuna a ser preenchida, esse anseio que todo homem tem, o anseio pela eternidade. Aí nesse sentido, aí trazendo agora para a dinâmica de casais, eu queria dizer para vocês, nesse sentido, é impossível ao homem ser feliz. Você vai dizer, pastor, que coisa trágica, realmente é trágico. O homem, quando eu digo homem de forma genérica, homem e mulher, é impossível ao homem ser feliz. E aí eu quero falar de uma forma mais elaborada. É impossível através dos nossos anseios ou através dos nossos próprios desejos e mecanismos alcançarmos essa felicidade. Pois a felicidade que nós buscamos, só quem pode proporcionar é Deus. Então, nada que eu possa fazer, nada que eu venha a fazer, nenhum relacionamento que eu venha a construir, ele vai poder gerar dentro do meu coração essa felicidade, vai poder realmente suprir o anseio da eternidade que Deus colocou dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Então, ninguém nessa vida, ninguém nesse mundo pode te fazer feliz a não ser Deus. Aí vem uma outra conclusão. Se ninguém nessa vida pode te fazer feliz, você também pode entender que ninguém nessa vida pode tirar a felicidade que Deus dá. Ninguém. Muitas vezes, e é comum que isso aconteça, nós investimos nos nossos relacionamentos, investimos naquilo que está ao nosso alcance a fim de realmente preencher o vazio de nossa alma. É muito comum as pessoas quererem encontrar, principalmente nos relacionamentos, essa plenitude. É muito comum os casais prometerem amor eterno e prometerem e jurarem essa felicidade que são incapacitados ou impossibilitados de gerar ou dar. Então eu queria dizer para você nessa noite, e eu queria que você guardasse, que a pessoa que você escolheu ou que Deus colocou sobre a sua vida, ela é incapaz de te fazer feliz. Assim como também você é incapaz de fazer essa pessoa feliz. Da mesma forma, se você for feliz, essa pessoa nunca vai poder tirar a felicidade que existe dentro do teu coração, nem tampouco você tirar a felicidade que Deus colocou dentro do coração dessa pessoa. Porque se você é pleno, essa plenitude ela não vem de nada que o homem ele venha proporcionar ou gerar, mas ele vem da própria presença de Deus nas nossas vidas. Então, nós não podemos imaginar que enquanto casais nós venhamos encontrar ou alcançar essa plenitude. Mas nessa noite eu gostaria de falar de alguns pontos bem específicos em relação aos casais, para que a gente pudesse compreender. Aí você vai dizer, pastor, o Senhor está me dizendo que a minha esposa ou o meu esposo não pode me dar essa felicidade, nem tampouco tirar essa felicidade. Mas por que muitas vezes nós vivemos tantos problemas dentro do nosso relacionamento? Quem é casado aqui sabe dos desafios de ser casado, concorda comigo? Quem é que vive aqui um casamento onde é só flores? Quem é que vive um casamento aqui que não tem contratempos, que não tem obstáculos, que não tenha as rusgas, que não tenha as brigas, as discussões, as divergências? Não existe esse casamento perfeito. Então, embora essa pessoa ela não possa te fazer infeliz, mas ela possa te fazer sofrer. Embora você não possa fazer o teu cônjuge infeliz, você pode fazer o seu cônjuge sofrer. E sofrimento e infelicidade nem sempre quer dizer a mesma coisa. Você pode ser uma pessoa feliz e passar por momentos de dor e sofrimento e ainda assim ser feliz. Assim como também você pode ser uma pessoa infeliz e ainda assim gozar de momentos de bonança na sua vida. São coisas que podem ser
facilmente dissociadas. Então, hoje, eu queria que nós estivéssemos pegando em cima de duas coisas básicas e falando de forma simples sobre duas coisas que podem minorar as dificuldades do relacionamento entre marido e mulher. E hoje a gente vai falar de forma bem simples sobre questões que são pontuais dentro do nosso relacionamento e que, embora não gerem uma felicidade ou infelicidade, mas podem nos fazer sofrer. E o objetivo nosso hoje, ou que nós nos propomos a fazer, é que de uma forma bem objetiva a gente possa estar discutindo de maneira simples, a gente evitar os sofrimentos dentro dos relacionamentos, a gente evitar as dores dentro do nosso casamento. De uma forma bem simples seria isso que eu queria estar tratando ou falando com vocês nessa noite. E para isso eu gostaria de dar algumas dicas para que a gente pudesse estar tentando estabelecer aqui. Então, eu não sei se você lembra, mas no início dessa mensagem eu falei que o pecado ele gera uma insatisfação, o pecado ele gera uma desordem. Não foi isso que a gente falou? Então, além de tudo aquilo que nós compreendemos sobre pecado, a gente falou que o pecado ele gera uma desordem. Deus fez tudo de uma forma ordenada e com essa ordem estabelecida por Deus havia realmente uma plenitude, havia realmente uma felicidade. Com essa desordem também veio a infelicidade. Então, se nós queremos para dentro do nosso relacionamento trazer alguma solução ou minorar as dificuldades ou as dores que são geradas por esses atritos diários ou por essas problemáticas que são geradas costumeiramente, nós poderíamos então trazer o nosso casamento ou tentar aproximar o nosso casamento para o mais próximo da palavra de Deus ou para o mais próximo daquilo que Deus havia estabelecido anteriormente. Então, quando a gente tenta trazer ordem para dentro do nosso relacionamento, ordem para dentro da nossa vida, a gente de alguma forma minora, diminui as dificuldades e diminui as dores que de alguma forma possam ser geradas ou possam ser trazidas dentro desse relacionamento. E a primeira dica que eu trago é essa, né? Tentar se aproximar o máximo possível daquilo que Deus estabeleceu. E para isso eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, também bem conhecido por vocês, mas que a partir do versículo 22 vai dizer assim, ele vai dizer: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é Senhor da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Veja, esses dias eu estava escutando uma enquete que foi feita em um país europeu, talvez do leste europeu. Eu não entendo nada do que eles estavam falando ali, porque havia uma tradução, mas eu entendia o que era aquela enquete. E naquela enquete foram entrevistados homens e mulheres. E a pergunta que o entrevistador fez era bem simples. Ele dizia assim, eu acho que vocês talvez tenham visto isso aí, e era mais ou menos assim: se a morte chegasse para você e dissesse hoje, imagina aí, a morte, claro, isso é fantasioso, mas digamos que a gente pudesse personificar a morte fosse uma pessoa e a morte chegasse para você hoje e dissesse: olha, tem você e o seu cônjuge, no caso, perguntando à mulher, tem você, mulher, e o seu esposo, ou seu namorado, ou seu noivo. E a morte perguntasse: quem você quer que eu leve? Isso foi feito para as mulheres, e isso foi feito para os homens. Gente, e quase que de forma absoluta, todas as mulheres disseram: não, leve o meu companheiro, leve o meu namorado, leve o meu marido. Leve ele. E quase que de forma absoluta, todos os homens disseram: não, leve a mim. Leve a mim. Todos os homens tomaram para si a responsabilidade. Claro, foram perguntados em locais separados. Nenhum sabia o que estava acontecendo. Então, as mulheres, quando questionadas sobre a escolha de morrer entre ela e o seu cônjuge, ela preferia que o cônjuge morresse, que o marido morresse. Já o homem, quando era questionado a respeito da decisão de morrer, preferia que ele morresse no lugar da sua esposa. Por quê? Porque foi isso que Deus estabeleceu.
E por mais que o pecado ele tenha deturpado a imagem daquilo que Deus criou e gerou em nós, ainda existe muito da criação que Deus estabeleceu nas nossas vidas. O homem, ele é o único capaz de fazer, ou na maioria das vezes, atos de heroísmo. Eu me lembro que, por exemplo, quando eu não era cristão, eu me converti cedo, mas eu ainda vivi um pouco do mundo. Aí meu pai dizia: meu filho, você está num forró, nunca chame uma mulher que foi chamada por outro homem para dançar, porque vai dar briga. Por quê? Porque o homem tem o sentimento de posse, tem aquele desejo de proteção, ele se sente na obrigação de proteger a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva, porque ele se vê realmente como aquele líder dentro do relacionamento. O homem quer proteger, a mulher ela quer ser protegida. Foi isso que Deus estabeleceu. Mas veja, o pecado ele traz a desordem. Guarda isso. O pecado ele traz a desordem. Quanto mais o pecado ele vai acumulando na vida do homem, mais desordem vai trazendo para a vida do homem. E quanto mais o tempo passa, quanto mais o lapso temporal aumenta entre a desordem estabelecida no Éden e o momento que nós vivemos, mais caos e mais desordem esse pecado traz sobre a vida da humanidade. Então nós podemos entender que de uma forma muito clara, aquelas pessoas que estavam no início, embora pecaminosas, estavam muito mais próximas daquilo que Deus estabeleceu do que nós hoje, do que os nossos filhos num futuro próximo ou num futuro longínquo, caso Deus não volte logo. O pecado ele traz a desordem e é muito comum a gente observar essa inversão de valores. Existe algo que é terrível. Eu fiquei muito feliz e a gente tinha conversado a respeito disso. Eu acho que Jackson até falou sobre isso. Os valores eles têm sido de tal forma deturpados que chega a ser feio, ou chega a ser sonoramente feio e ridículo de ser falado. Coisas como o Jackson falou hoje aqui à noite, eu não sei se você lembra. Jackson, ele está conosco já faz bem bom tempo, né? Jackson, ele chegou na igreja com 8 anos de idade, eu vi realmente o crescimento de Jackson. E ele casou-se com Vitória, né? E eu acompanhei o relacionamento deles, o namoro, eles estão conosco faz muito tempo. Jackson, ele é arquiteto. Vitória, ela é bióloga, ela tem a sua profissão, tem o seu trabalho, poderia estar trabalhando. Mas um dia eles chegaram para mim e disseram: pastor, nós não sentimos paz em deixar o nosso filho com outras pessoas. Jackson disse: pastor, o meu orçamento vai ficar difícil, mas eu prefiro, e a gente conversou, que Vitória vai ficar em casa, cuidando do nosso filho, e eu vou trabalhar e vou bancar a casa. E assim eles fizeram. Mas veja, coisas desse tipo são raras. E dentro da mentalidade de muitas mulheres, isso tem de alguma forma sido transtornado, né? Então chegar para uma mulher e dizer isso, que ela vai ter que depender financeiramente de um mantenedor, chega a ser um absurdo para o mundo que a gente tem vivido. E eu sei que em muitos casos, algumas mulheres não podem assim fazê-lo. Eu sei que tem mulheres que realmente precisam estabelecer o orçamento e juntar o orçamento para que a casa possa continuar. Mas quando existe uma possibilidade, não existe nada mais lindo para uma mulher do que realmente cumprir o ministério que Deus estabeleceu para ela. Eu me lembro que uma vez, quando eu fiz um curso de narrativas bíblicas com o pastor Jackson Day, há muito tempo, ainda lá em Itaporanga, eu era bem jovem, e o pastor Jackson Day, ele fez todo um trabalho sobre narrativas, é um trabalho muito bom, um missionário norte-americano que viveu muitos anos aqui no Brasil. E ele disse algo que eu achei muito impactante e tremendo naquela noite. Ele disse: olha, tudo o que Deus me permitiu fazer, todos os avanços e todas as conquistas que Deus me permitiu fazer, é porque eu me sentia seguro de sair da minha casa e saber que lá ia ficar alguém que cuidaria dos meus filhos. Porque se eu não tivesse a minha esposa, o nome dela era Doris Day, eu me lembro o nome dela, Doris Day, eu não poderia ter saído para fazer e ter conquistado tudo aquilo que eu tenho e conquistei durante toda a minha vida. O mundo, ele tem distorcido a palavra de Deus e invertido prioridades e princípios que são realmente bíblicos. E é muito comum, até mesmo dentro da igreja, a gente ver pessoas com uma mentalidade que não é de Deus, é uma mentalidade totalmente diabólica. Como é que eu posso trazer para você ou fazer com que você venha a detestar alguma coisa? Quando você está falando mal de uma pessoa, na verdade você está matando a imagem daquela pessoa para alguém que você está comunicando a respeito daquilo. Mas quando a gente fala mal de uma prática, quando a gente fala mal de uma coisa, e reiteradas vezes a gente continua a falar mal daquilo ali, aquilo realmente acaba sendo ruim. E para muitas mulheres, talvez hoje, essa noite, essa palavra seja algo duro de ser ouvido.
E talvez você esteja aí com seu ouvido naquele comichão, mas como é que ele acha que pode vir aqui e dizer algo desse tipo para mim? Como é que ele pode dizer que eu não preciso ser independente, que eu não preciso viver a minha vida, fazer as minhas conquistas e depender de um marido, né? Quando nós entendemos o que é a plenitude de Deus e o projeto de Deus para as nossas vidas, tudo se torna secundário e tudo passa a fazer sentido quando a gente obedece à palavra de Deus. Hoje, muitas mulheres, elas têm caído nesse discurso, nessa ideia de que não, a mulher tem que ter a sua própria independência, tem que ter... Beleza, eu não duvido que as mulheres, elas devam conquistar espaços e mais, mas se nós entendemos o papel de cada um e as diferenças estabelecidas por Deus, a gente consegue entender o projeto de Deus. Nessa ideia feminista que tem sido implantada dentro da igreja, a gente tem visto esse discurso fomentar uma desordem muito grande e uma infelicidade dentro do seio da família. E as mulheres, elas realmente buscam por igualdade, seria interessante que isso acontecesse, mas será que tudo que Deus fez é dessa forma igual? Por exemplo, a gente vê mulheres tentando conquistar espaços, sei lá, em si ou alguma coisa desse tipo, mas existem profissões que elas são só vividas pelos homens. Você não vê, por exemplo, mulheres mineradoras. Por quê? É muito perigoso. Você não vê, por exemplo, mulheres eletricistas, principalmente de alta tensão, porque é muito perigoso. Quantas mulheres pedreiras você conhece que está ali no sol? É muito fácil a gente querer lutar por um espaço que é ali com ar-condicionado, algo que é muito bom, mas é difícil a gente fazer aquilo. As mulheres dizem, não, porque a mulher sempre ela foi colocada de lado. Não, a mulher ela sempre foi protegida. Quantas guerras as mulheres tiveram que vencer? Elas ficavam em casas porque elas eram protegidas. E quando a gente dissocia da palavra de Deus e faz diferente daquilo que Deus ele propôs, a gente traz a desordem para dentro das nossas vidas. E muitas mulheres nisso têm deixado e passado para outros a educação dos seus filhos, têm deixado para outros a manutenção da sua casa e tem reinado dentro dos lares a infelicidade por causa disso. Mais uma vez eu digo, se o casal ele realmente precisa unir renda, é bom que assim faça, mas que a mulher não menospreze o papel que Deus estabeleceu por ela. Não existe nada de mais lindo em você ser instrumento de Deus para abençoar a vida dos outros. Aí a mulher vai dizer, mas eu vou ter que me sujeitar a um marido? Bom, foi isso que Deus ele disse. Mas veja que coisa interessante, todos nós nos sujeitamos, todos nós estamos sujeitos a autoridades. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha gerente, eu estou sujeito à minha gerente. Concorda comigo? Você tem o seu trabalho e você está sujeito ao seu gerente, ao seu patrão, àquela pessoa que te emprega. Todos nós estamos sob sujeição. Todos nós estamos debaixo de submissão. Isso não é desonroso. Mas veja, ao homem coube aquilo que era mais difícil. Deus diz às mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. Aos homens Deus diz, olha homens, dê a vida por elas. Deus não pediu para a mulher para que ela abrisse mão de sua vida pelo seu marido. O homem ele é capaz de dar, claro, tem as exceções, mas de forma geral a gente observa isso. O homem ele é capaz de fazer renúncias, muitas vezes no sentido, tem as aberrações, tem as dificuldades, mas isso é algo comum. A família hoje ela tem sido realmente destruída pelo inimigo, na medida que nós deixamos ou nos afastamos da palavra de Deus. Na medida que nós deixamos de viver a palavra de Deus. Eu disse para vocês que o homem, por instinto, ele tem o desejo de proteger. A mulher, ela quer ser protegida. Imagina hoje se fosse algo desse tipo, a cena de Titanic. Titanic, quem assistiu o filme Titanic? Já assistiu o filme Titanic? Eu não sei se vocês sabem, mas o filme ele retrata. Muitos que estavam naquele navio, eles abriram mão, muitos homens abriram mão de suas vidas porque eles criam na palavra de Deus. Há relatos de cristãos que disseram, não, nós já somos salvos, deixe aqueles que não são salvos se salvarem, nem que seja desses transtornos, porque talvez eles alcancem a salvação. Aí, mas você imagina hoje se fosse a cena, olha como seria interessante. O navio bate no iceberg, começa a afundar, aí prioridade, não, homens e meninos, porque mulheres elas não precisam, né? Mulheres elas alcançaram tudo, mas agora vamos dar prioridade aos homens e aos meninos, né? Aí a mulher diz, não! Primeiro nós, oxe, não é tudo igual? Se é tudo igual, então vamos botar primeiro os homens, né? Vamos dar prioridade aos homens, porque as mulheres podem morrer também, né?
Mas veja, o feminismo ele só existe à medida de que ele não é colocado à prova. Então, o feminismo só existe quando a mulher não tem que bater uma laje. O feminismo ele só existe quando a mulher ela não tem que sofrer um tiro, morrer por causa de alguma coisa. O feminismo ele só existe quando algo não vai de encontro, mas quando é cômodo e quando é favorável. Mas Deus ele estabelece o homem como de forma hierárquica, como líder. Veja, é muito fácil a gente entender isso quando a gente fala sobre a economia da Trindade. Veja, tem Deus Pai, tem Deus Filho, tem Deus Espírito Santo. Aí a gente vai dizer, quem tem mais poder dentre as pessoas da Trindade? E aí, quem é mais poderoso? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Quem é mais poderoso? Hein, pessoal? Quem é mais poderoso? Deus Pai, Deus Filho ou Deus Espírito Santo? Quem é mais poderoso? Mas eles são três pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem é mais poderoso? Muito bem. Eles são iguais em poder, mas em autoridade o Pai exerce maior autoridade. Isso é a economia da Trindade. Dentro da Trindade não existe ninguém maior. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm igual poder, são iguais. Mas coube ao Pai a autoridade. E ele exerce sobre os demais a autoridade. Veja, você tem, hoje eu vim para cá e um amigo meu ele trouxe uma caixa de abelhas para mim, 2 caixas de abelha. Dentro da hierarquia das abelhas, quem manda é a abelha rainha. Deus escolheu que dentro das abelhas quem liderasse fosse uma fêmea. Dentro das hienas quem lidera são as fêmeas. Mas entre os leões quem lidera são os leões. Entre os homens quem lidera são os homens. Eu não sei porque Deus escolheu os homens para liderar dentro de casa, mas ele estabeleceu assim como o Pai estabeleceu-se como autoridade dentro da Trindade. Mas não quer dizer que a mulher ela seja menor do que o homem, não quer dizer que a mulher ela seja menos importante do que o homem, mas quer dizer que dentro da perspectiva de hierarquia e autoridade estabelecida por Deus, Deus colocou o homem como líder de sua casa. E se o homem assim o fizer, e se a mulher assim o submetesse, Deus vai honrar esse compromisso e vai fazer dessa família uma família feliz. Agora, quando há uma inversão de valores e quando não há esse respeito daquilo que Deus estabeleceu, a gente começa a ver os distúrbios familiares, a gente começa a ver os problemas surgindo, principalmente na educação dos filhos. Quer ver quantos traumas você pode ver dentro de uma criação, de uma família que não segue isso aí? Quer ver o quanto isso gera de dificuldade na mentalidade de um filho que vê a mãe exercendo poder sobre o pai? Quer ver como isso gera na mentalidade da filha que vê a mãe exercendo poder sobre o pai? O que é melhor? Se submeter a alguém, uma coisa que nós fazemos corriqueiramente, ou dar a própria vida por aquela pessoa? O que é mais fácil? Se submeter a alguém, uma vez que nós nos submetemos sempre, ou ter que dar a vida por aquela pessoa? A submissão é muito mais simples. A submissão ela é sempre mais simples nesse sentido. E Deus, Ele estabelece, de acordo com a sua vontade, para que a ordem gere sobre nós essa segurança, para que a ordem corrobore com a nossa plenitude, com a nossa felicidade. Então, uma dica que eu dou para vocês casais, para que a gente possa minorar o máximo de sofrimento. Tentem viver os papéis estabelecidos por Deus. Homem, seja homem da sua casa. Seja a autoridade do seu lar. Coloque sobre os ombros o papel que Deus colocou sobre a sua vida. Seja o líder da sua casa. Não deixe que a outra, que a ajudadora, faça aquilo que Deus colocou sobre a sua responsabilidade fazer. Mulher, aceite a autoridade do marido. Aceite a autoridade daquele que você escolheu para estar do seu lado. Uma vez que você prometeu no altar estar com ele e o ajudando, você prometeu também sujeitar-se e ser submissa àquele que Deus colocou sobre a tua vida como autoridade. Viva isso dentro do casal, viva isso dentro do casamento e você vai ver como Deus vai honrar a vida de vocês. Muitos casais, eles sofrem e a família sofrem porque há esse desequilíbrio. A mulher diz, não, nós estamos no século 21, eu não devo mais nada a ninguém, eu posso ter o meu espaço, eu não devo me submeter a macho nenhum. É muito comum, eu lá vou me submeter a macho nenhum, eu tenho a minha independência. Bom,
aquilo que você quer. O que é que você quer? Você quer se aproximar o máximo possível da vontade de Deus ou quer se afastar o máximo possível da vontade de Deus? O que Deus estabelece dentro de Efésios 5 é: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. E a maridos marido, amem as suas esposas. Amem as suas esposas. Uma outra dica que eu dou para vocês e eu vou encerrar com isso, é conhecer as necessidades de cada um. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos, não só dentro do relacionamento conjugal, mas dentro de qualquer relacionamento, é a gente desconhecer o outro e a necessidade do outro. Será que você conhece o outro à medida da sua necessidade, daquilo que o satisfaz? Será que você tem tido realmente um olhar muito criterioso, atento a perceber quem é o outro que Deus colocou do teu lado e as necessidades dessa outra pessoa? Muitas vezes nós nos fechamos para os nossos anseios, para os nossos desejos e não observamos, na verdade, qual é o interesse do outro. Então, eu, como marido, eu tenho que ter um olhar muito criterioso para minha esposa, para saber aquilo que ela gosta, aquilo que ela a satisfaz. Da mesma forma, a mulher, ela tem que olhar para mim com um olhar muito criterioso e saber aquilo que me satisfaz, aquilo que realmente me alegra. Mas nisso, há a necessidade de uma comunicação. Há uma necessidade de uma comunicação. Veja, namoros longos, né? Lembra como era a questão do namoro? Aí você ligava para aquela pessoa, aí a pessoa dizia, boa noite. Aí a pessoa dizia, boa noite. Aí você dizia, eu vou desligar. Aí ela diz, desliga. Aí ficava, desliga você. Não, desliga você. Desliga você, desliga você. Menino, dá um negócio tão tedioso. Esse desliga você, desliga você, desliga você, desliga você. Que era um negócio chato. Vocês riam por qualquer besteira, vocês falavam por qualquer coisa. Aí casa, aí parece que perde a língua. Não há mais diálogo, não há mais conversa. Marido, você já tentou expressar para sua esposa aquilo que lhe satisfaz em todos os sentidos, inclusive sexual? Dentro daquilo permitido por Deus, vocês não me venham aqui com estripulia. Vocês já chegaram para ela e disseram, oh, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Oh, eu queria que você fizesse isso, eu queria que você não fizesse aquilo. Oh, aquela palavra que você diz não me agrada, já aquilo que você diz me agrada. Mulheres, vocês já tentaram, em vez de gritar, brigar, dizer, olha marido, eu queria que você, em vez de fazer isso, fizesse dessa forma. Em vez de você dizer isso comigo, dissesse dessa forma. Esse conhecimento gera uma cumplicidade entre o casal. Quando o diálogo ele encerra, o relacionamento ele tende a se romper. Há uma necessidade de conversa. Aí nesse sentido, eu queria só falar aqui algumas coisas para as mulheres. Veja, dificilmente, eu acho que eu conta-se nos dedos aqueles que fazem isso. Você vai ver o marido, ele chegando em casa, teve um dia terrível, brigou no trabalho com o gerente, não sei o quê, e chegar em casa e dizer que o seu dia foi terrível, entrar detalhes de como foi a discussão, dizer a hora que brigou, o motivo da briga. O marido dele chega em casa com a cara enturrada para o lado, ele liga às vezes na televisão, senta ali, bebe um copo d'água, vai tomar um banho e fica na dele. É na dele mesmo. Aí você vai dizer, ele não está pensando, ninguém está pensando em nada, ele só está querendo esquecer de tudo, ele está ali sentado na dele, ele não está querendo conversar. Preserva o teu marido, não fica lá, e aí como foi teu dia, não fica lá apurriando a mente dele não, ei, e aí como é que foi, não sei o quê. Deixa ele ficar e curtir aquele momento só dele, porque o homem, ele é muito simples, e o homem, ele é, por exemplo, às vezes a gente está conversando, né, eu e a Alessandra, aí ela fala, e eu pergunto, o quê? Mas como assim? Ela fez, não, já entrou em outro assunto. Eu digo, sim, mas quando você entrar em outro assunto, você me diga, porque eu estou seguindo a linha de raciocínio daquele assunto, aí você muda de assunto, nem avisa. A gente não tem essa capacidade, né, de ficar pensando, né? Então, eu escutei uma vez, é verdade, o homem, ele tem dentro da mente compartimentos, né, onde ele coloca ali, ele abre aquele compartimento da família. Então, vamos abrir essa gaveta da família e vamos conversar sobre família. Mas para conversar sobre dinheiro, você tem que fechar a gaveta da família, para depois abrir a gaveta do dinheiro, e você não pode deixar as duas gavetas abertas ao mesmo tempo. Uma mulher não, ela abre todas as gavetas, né, ao mesmo tempo, e quer que nós tenhamos a capacidade de seguir o ritmo de raciocínio. É impossível.
Por quê? Porque a mulher ela tem uma necessidade de falar muito mais, de expressar muito mais. Porque a mulher ela se sente dentro dessa necessidade de ser protegida, o desejo de expressar as suas deficiências, as suas debilidades, as suas necessidades, as suas carências. Isso é muito comum. Então, quando a gente começa a entender a necessidade de cada um e tentar se esforçar, beleza, marido, você curtiu aqueles seus 10 minutos do mundo do nada, agora, mesmo que mecanicamente, pare para ouvir a sua esposa e fale, faça esse esforço, não vai custar nada. Diga, vamos falar, o que é que você, vamos conversar sobre isso. Deixa ela falar. A mulher tem necessidade de começar a falar do dia dela todinho, né? E arrasta, né? E arrasta, e arrasta, e arrasta. Então, deixe ela falar. Depois que você curtiu o seu momento do nada, deixa agora ela viver o momento do tudo, né? Fala tudo que vem à mente dela. Escute a sua esposa. Mulheres, entendam a simplicidade do homem. Aí aqui eu vou falar uma coisa que é muito... Por mais que as pessoas achem absurdo isso e usar desse momento e desse expediente para falar, mas é basicamente isso. A mulher ela tem N necessidades, muitas coisas. Ela tem necessidade de compartilhar de vários assuntos e vários temas, mas o homem ele é muito simples. Basicamente o homem ele precisa de duas coisas e essas duas coisas satisfazem o homem: sexo e comida. Se você estiver disposta a proporcionar isso para o seu marido, você vai fazer ele um homem feliz. Aí a mulher está com raiva do marido. Qual é a primeira greve que ela faz? De sexo. Dorme com calça jeans. Rapaz, deixe de fazer comida, mas não faça greve de sexo. Não faça. É errado isso. Primeiro que o seu corpo não pertence a você, o seu corpo pertence ao seu marido. Assim como o corpo do seu marido não pertence a ele, sim à sua esposa. Então negar o seu marido... Homem não nega sexo à mulher, mas a mulher ela nega sexo. A primeira coisa que a mulher faz quando está com raiva do homem é se abster da vida sexual. Isso é um pecado. Você está dando brecha para que o diabo entre dentro do relacionamento de vocês. Mesmo que você esteja com a cara feia que for, mas faça. Faça, porque você vai ver como Deus vai abençoar a vida de vocês. Muitos estão constrangidos, né? Talvez essa carapuça serviu em alguns, né? Mas essa é a verdade, e isso tem que acontecer. O homem só precisa disso. Se você tiver o cuidado de deixar ele alimentado e você lembrar dele de noite, tranquilo, ele não vai precisar de muita coisa não. O homem ele é muito simples, ele não está se importando com roupa, não está se importando com etiqueta, com calçado, não sei o quê. Não, é simples o homem, é de boa. A mulher não, que lembra de penteada. A minha veio para aqui, ela teve que fazer o cabelo ontem, teve que fazer as unhas, não sei o quê. Eu só me lembrei, você botou cueca? Beleza, botou cueca, tudo boa. Tá me preocupando. Eu só tenho um corpo, para que tá vestindo tantas roupas, né? Para quê? Não tem essas besteiras, isso tudo, né? Mas a mulher não, tem muitas necessidades. O homem é mais simples. Quando a gente consegue entender isso de uma forma muito clara e traz para dentro do nosso relacionamento, Deus ele abençoa a vida do casal. Então, por mais que a felicidade ela só possa ser gerada pela própria presença de Deus nas nossas vidas, e uma vez essa felicidade sendo estabelecida nas nossas vidas, não há nada que nos tire ou nos faça infeliz, mas nós podemos minorar as dificuldades e os sofrimentos. E a última dica que eu trago para vocês, e eu vou fechar com isso, é: não seja tão sensível. Eu me lembro que meu pai, ele dizia para mim, você parece muito com a sua tia Lindalva. Você é sentido que nem carne de porco. Vocês já ouviram essa expressão? Alguém já ouviu essa expressão, sentido que nem carne de porco? A carne de porco é uma das carnes mais sensíveis que existe. Se ela leva uma batida, ela logo apodrece. Se você deixa 2 minutinhos fora da geladeira, ela já sente a carne de porco. É muito, né? E meu pai dizia isso comigo: você é que nem sua tia Lindalva, sentido que nem carne de porco. Por quê? Porque eu me doía por tudo. Tudo me incomodava, tudo me entristecia. Quando alguém fazia algo de muito ruim para mim, ou algo que não fosse tão ruim, aquilo me afetava de uma forma assustadora. A gente estava até conversando sobre isso, não foi, pastor? E eu me lembrei dessa situação. E uma das coisas que eu trouxe para dentro do meu relacionamento é não permitir que as ofensas, não permitir
que as afrontas, que as dificuldades entrem no nosso coração. Aí eu queria usar como exemplo aqui Davi. Todas as vezes que Saul ele lançava uma lança contra Davi, o que era que ele fazia? Ele se desviava. A ofensa só vai te machucar se você permitir que ela entre no teu coração. Claro, tem vezes que você se ofende, tem situações que você está tão saturado, tão cansado, que você acaba se ofendendo. Mas uma das coisas que eu aprendi nesses meus 22 anos de casados, nós já estamos casados há 22 anos, é não deixar que essas ofensas elas penetrem no mais íntimo do meu ser, afetando a minha alma, afetando assim meu relacionamento. Então, eu aprendi a abstrair. Então, só vai doer se eu permitir que doa. Só vai doer se eu permitir que aquilo me afeta. Muitas vezes nós estamos tão presos ao nosso orgulho, tão presos ao nosso próprio eu, que nós, no nosso sentimento de soberba, de orgulho, deixamos que tudo nos afete, porque a gente acha que ninguém pode vir tocar na nossa vida ou tocar no mais íntimo do nosso ser. Então, a gente acaba se sentindo orgulhoso demais ou frágil demais diante daquilo ali, quando a gente permite que aquilo nos afete. Então, o teu marido, ele chegou em casa, ele não está lá de boa, talvez ele teve um dia ruim, ele disse uma palavra áspera, ao invés de você fechar a sua cara, mulher, e ficar procurando discussão e tudo mais, não, eu vou aceitar, vou permitir, porque talvez hoje ele não esteja de boa. Eu vou esperar que ele esteja mais tranquilo e eu vou perguntar depois, quando ele estiver bem calmo. Benzinho, aconteceu alguma coisa? Eu posso ajudar em algo? Ao invés de ficar, porque quando um não quer, dois não brigam. Da mesma forma, marido, chegou em casa, a mulher está com a cara daquele tamanho, não precisa estar puxando conversa não, deixa ela lá. Você não sabe que o menino vomitou, que o menino fecou, espalhou na parede, né? Você não sabe, né? Eu estava brincando, dizendo hoje para o pastor Berenildo, né? Miguel foi lá em casa outro dia, eu acho que em 30 minutos que Miguel foi lá em casa, ele bebeu a água da cachorra, rolou no chão. Você não sabe, Jackson não vê o que Miguel faz, mas Vitória, que passa o dia inteiro com Miguel, sabe, né? A luta que você tem que lidar. Outro dia ele estava mexendo na água da privada, não foi que ele estava lá? Então, é uma coisa, a mulher passou o dia terrível, talvez com o menino que adoeceu, o menino que fez uma coisa, que fez birra o dia inteiro. Chegar em casa e dizer, mulher, que cara fé é essa? Você não faz nada na vida, ainda está com essa cara emburrada? Não é a melhor coisa que você venha dizer para sua esposa. Pode ter certeza que nesse dia vai ter discussão com força. Então, chegou em casa, a mulher está lá com a cara feia, disse uma palavra dura, não fez algo que era do seu agrado, fica na sua. Deixa passar, eu acredito que você tenha tido realmente um dia difícil. Quer que eu faça alguma coisa para ajudar? Nesse sentido, uma dica que eu dou para vocês, homens e mulheres. É muito comum, e eu já falei, que homens e mulheres tenham que trabalhar dentro de casa. Hoje, a dificuldade financeira impõe essa necessidade que para mim é nociva. O ideal, isso é uma coisa que eu sempre fiz com a minha esposa. A minha esposa, ela trabalhou, mas quando nós tínhamos os nossos 2 filhos, até uma certa idade, ela não trabalhou porque eu não achava certo dar a outro a educação. Veja, você tem um filho, você tem uma única oportunidade de educar o seu filho. Aí você passa essa oportunidade para outro, para que outro venha educar o seu filho. Você nunca vai mais ter a oportunidade de desfazer ou refazer algo que talvez tenha sido implementado na mente daquela criança. Então nós optamos por passar dificuldade, muitas vezes comer vitarela só, mas a gente ficar ali e ela cuidar dos nossos filhos. Quando o Gabriel ele já era maiorzinho, estava na escola, ela entrou no mercado de trabalho. Aí ela engravidou da nossa filha, que vai fazer 5 anos agora. E desde que Nicole nasceu, ela não trabalha mais. Por quê? Porque nós entramos nesse acordo de não deixar que a educação dos nossos filhos fosse terceirizada. É um acordo nosso. Tem casais que não se permitem a isso. Tem casais que realmente os dois têm que trabalhar, porque não é uma questão de educação, é fome. Quando você bota na balança entre educação e fome, fome pesa mais alto. Então tem que realmente trabalhar. Mas digamos, os dois trabalham dentro de casa. A mulher está lá, sua jornada de trabalho, trabalha feito uma louca. Muitas vezes um trabalho difícil, o homem também. Chegou em casa, marido, não se esparrame num sofá e deixa a sua mulher ser escrava de casa, não. Vá lá, ajuda ela. Não custa nada dividir os afazeres domésticos, não vai cair nada. Não tem nada de mais honroso do que ajudar a sua esposa. Eu me lembro, eu digo isso com muita alegria e satisfação,
a minha esposa, no resguardo dos nossos filhos, ela nunca se levantou para pegar um dos nossos filhos, porque se eles passavam a noite inteira chorando, e os abençoados passavam a noite inteira chorando, tanto ela ficava acordada, como eu ficava acordado, porque ela não fez o menino sozinho. Eu estava lá do lado dela. Então, se ele chorava, eu estava ali do lado dela, cuidando. O menino está com febre, aí está lá a pobre da mãe, a noite inteira acordado, o marido lá dormindo. E às vezes, no outro dia, ela também vai trabalhar. Então, o marido não custa nada você dividir as tarefas de casa, uma vez que a sua esposa trabalha do mesmo tanto que você. É honroso isso. Agora, mulher, se você só cuida da sua casa, não espere que quando seu marido chegue em casa, ele vá te ajudar, não. Porque o seu trabalho já é o trabalho de casa. É uma honra trabalhar para a sua casa. O seu marido, ele só sai de casa para trazer o pão porque você fica dentro de casa e faz isso. Não há nada mais justo, né? Então, a gente vê muitas vezes isso, aquelas, porque fulano trabalha e ajuda dentro de casa. Aí vai perguntar, mas a mulher dele também trabalha? Aí trabalha. Então, nada mais justo do que dividir. Não é o caso de muitos, né? Tem mulheres que realmente se permitem estar em casa. Então, aceitem isso como algo honroso. Não se menosprezem pelo fato de estarem dentro de casa. Veja, o que o diabo faz é uma distorção. Quando ele diz que o trabalho de mulher é algo desprezível, é algo pequeno, não é algo honroso, acaba colocando dentro da mentalidade disso e tornando algo tão lindo, tão bonito, algo feio. Se você tem a oportunidade de ficar em casa sozinho, cuidar dos seus filhos, fique. Veja, você vai fazer um trabalho excepcional. Você vai educar a sua prole. Você vai colocar no mundo diante de Deus pessoas conhecedoras da palavra dele e vai educar elas no caminho do Senhor. Se você me disser, aí você vai dizer, você trabalha para quê? Não, eu trabalho para dar o melhor para os meus filhos. E o que é o melhor para os seus filhos? Vocês já pararam para pensar nisso? O melhor para o meu filho é que ele conheça a vontade de Deus e que ele siga no caminho do Senhor. Então, se eu precisar me sacrificar financeiramente para que os meus filhos tenham uma boa educação, eu vou me sacrificar. Se eu não puder, aí é outra coisa. Mas se eu puder, eu vou fazer. Porque não é isso que a gente se propõe a fazer? Levar os nossos filhos ao caminho do Senhor? Então, você mulher que vive só de casa, não ache que você é menor por causa disso, não. Não ache que você é pequena por causa disso, não. Pelo contrário, Deus tem te honrado com o maior de todos os afazeres, que é a educação dos seus filhos. E Deus ele vai abençoar a vida de vocês. E Deus vai abençoar a vida do seu lar. E Deus vai abençoar os seus filhos. E vocês realmente terão uma família que teme ao Senhor, que segue e vive a palavra do Senhor. Então, o pecado ele traz a desordem, ele traz a infelicidade. Deus traz a felicidade para as nossas vidas. E enquanto casais, nós temos que nos aproximar o máximo possível daquilo que Deus estabeleceu lá no princípio. Seja se aproximando o máximo possível da palavra de Deus, seja conhecendo as necessidades de cada um, seja muitas vezes abrindo mão do nosso direito de vingança, do nosso direito de resposta, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos casais que aqui estão. E que essa palavra possa servir de edificação para a vida de vocês. Eu vou passar a palavra ao Ministério de Louvor, eu acho que eles vão encerrar com mais 2 louvores.